Epístola aos Colossenses, capítulo 2, e vamos ler este capítulo 2 da Epístola aos Colossenses, e o apóstolo diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência ou do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo arriscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu bel prazer, ou com arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal, ou na sua vã carnal compreensão. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Havemos de lá chegar, mas gosto de quando ele diz aqui, e este é um alerta importante, ele fala aqui nos preceitos e doutrinas de homens. Olhem que há muita doutrina e muito preceito que anda aí, que é meramente humano, que não tem base bíblica, e isto é uma coisa muito séria. Mas o nosso irmão Alberto está aí para intervir com a participação dele esta semana. Todos nós aqui mandamos um grande abraço para o nosso irmão Alberto, e é claro que o abraço é estendido a todos aqueles que nos acompanham aí pela internet, mas particularmente e especialmente, por razões óbvias, por aqueles nossos queridos que estão em Angola, tanto em Luanda como no Lubango. Um grande abraço para eles todos, não vou falar em nomes para não deixar ninguém de fora, mas um abraço para todos eles, e vamos a isso, vamos ouvir a intervenção do nosso irmão Alberto sobre Colossenses capítulo 2, versículo 5. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por cada irmão que procura adorar ao Senhor através das Escrituras. Colossenses capítulo 2, agora indo para o verso 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me, regozijando-me, e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Agradeço muito a Deus por conhecer a cada irmão que está junto. E é muito importante quando sabemos que há pessoas que estão com o mesmo propósito e motivação, buscando ao Senhor. Isso nos anima e nos traz incentivo. O que Paulo está mostrando aqui? Bom, ele está mostrando a importância de estarmos juntos, congregados. Há um texto difícil aqui dizendo que ele está presente em espírito, que vamos estudar e vamos aprender. Agora, você já percebeu que a marca mais evidente da nossa época, do nosso presente século, é o individualismo? Quantas coisas
são criadas, são propostas e vendidas para cada vez mais incentivar as pessoas a viverem isoladamente, buscando seus próprios interesses. Porém, a igreja tem uma proposta muito mais séria, profunda e verdadeira. A vida em união com o Senhor e uns com os outros. Paulo ele tinha uma preocupação e uma oração fervente, fervorosa, por aquele grupo que estava naquela cidade na Ásia Menor, em Colossos, e ele orava por eles e sentia de tal forma integrado com a aflição, dúvida e fragilidade daquela igreja. A palavra em espírito, destacada aqui no verso 5 de Colossenses 2, sem dúvida fala do próprio espírito do apóstolo Paulo e não do Espírito Santo. Isto é evidente pelo seu antítese quanto ao corpo, revelando a presença física dele, que estava sendo impedido naquele momento. Ele não conhecia aquele grupo formado, aquela assembleia, e aquela assembleia naquela cidade em Colossos também não o conhecia. Mas ele diz que estava lá em presença de espírito. Agora eu fico pensando, imaginando aqui, a reação deste grupo que estava sendo bombardeado, que estava sendo questionado quanto à sua fé. De repente, receber uma carta do apóstolo Paulo. Isso traria um conforto, um incentivo, uma alegria e mostra mais uma vez que ninguém está sozinho. Essa palavra talvez aponte para uma compreensão de um discernimento espiritual, um dom do discernimento, assim como vimos no apóstolo Pedro, em Atos capítulo 5, no caso de Ananias e Safira. Ou mesmo no segundo livro de Reis, no capítulo 5, lá no final, no verso 26, no caso de Naamã, o leproso, onde um aluno do profeta Eliseu foi receber propina. E ali sim, Eliseu não apenas viu o que o seu servo havia feito, recebendo um dinheiro de forma ilícita, como também enxergou o que havia dentro do coração daquela pessoa, o que o motivou a fazer aquilo. E muitas vezes temos que pensar isso. O que nos motiva a estar na obra de Deus? O que nos motiva a aprender da Bíblia, do Senhor e com a igreja? Será que nós estamos na igreja apenas para buscar o Senhor, glorificar a Deus? Ou temos outras intenções, outras distrações que não seja entender a nossa salvação e o amor de Deus? Hebreus capítulo 4, no verso 13, lemos assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Vejamos bem a nossa motivação. Esta linguagem do apóstolo Paulo indica mais uma vez que as suas lutas, as suas preocupações, não são esquecidas e ignoradas. Ele se identifica com aquele grupo. Em espírito, ele diz, ele está junto com aquela igreja. Agora, essa demonstração, esta preocupação, não pode ficar apenas num campo abstrato. Estarei orando, estarei pensando. Paulo ele mostra aqui que toda intenção requer uma ação. A sua lembrança em oração por esta igreja é uma demonstração de ação. A sua carta que ele escreve para alertar e encaminhar e incentivar e ensinar aquela igreja também demonstra esta preocupação. E no final, no capítulo 4 de Colossenses, no verso 7, nós vamos ver que quem levou esta carta foi Tíquico. Isso mostra mais uma vez de que a intenção do apóstolo não era ficar apenas no campo das ideias, mas ele precisava agir e mostrar na prática aquilo que havia dentro do seu coração, as motivações do seu coração. Primeira carta de João 3, no verso 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. A intenção sem ação
é pura ilusão. Que o Senhor nos ajude e nos mostre a nossa verdadeira motivação em buscar e seguir ao Senhor Jesus. Amém. Pode surgir durante a minha intervenção a necessidade ou um pensamento que surja, que seja útil, e é só fazer um gesto para virem cá à frente. Bem, acabamos de ouvir uma brilhante apresentação do nosso irmão Alberto, como é o seu apanágio, sobre o versículo 5, muito prático, e eu gostava de dizer o seguinte. Quando ele diz assim, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, há muita gente que tem esta ideia de eu não estou lá, mas estou lá em espírito, eu não estou lá fisicamente, mas estou lá em espírito. Não é isto que o apóstolo está aqui a dizer. O apóstolo não está aqui com essa conversa de alguns que utilizam, e tal, eu não vou e tal, mas eu estou em espírito. Não. Temos que ver o contexto, ok? E o contexto é que ele está aqui a travar um grande combate. E está a fazer-lhes um grande alerta. E diz assim, cuidado. Porque ele diz no versículo 1, quero que saibais, não é? O grande combate que tenho por vós. Ele queria que eles estivessem consolados, estivessem unidos em amor, e em torno das riquezas, da plenitude das riquezas que nós temos, na epignosis, o conhecimento, o hiperconhecimento que se deve ter do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e diz, e digo isto para que ninguém vos engane. Vocês estão a ver o contexto, não é? E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E depois, o que é que ele quer dizer com o que diz no versículo 5? O que ele está a querer dizer é, olha, eu não estou aí. Eu fisicamente não estou aí, mas estou atento. Eu fisicamente não estou aí, mas eu estou em espírito, eu estou atento. E este eu estou em espírito é como que ele dissesse assim, olha, eu não posso estar aí fisicamente, mas contem comigo. Eu estou atento. Eu não estou alheio ao que se está a passar. E, portanto, contem comigo para vos ajudar naquilo que for preciso. E depois eu gostava de dizer o seguinte. O apóstolo Paulo é uma pessoa que eu aprecio imenso pela forma como ele escreve, pela forma como ele ministra, pela forma como ele leva a água ao moinho, porque isto de levar água ao moinho tem que se lhe diga, não é? E temos aqui um exemplo típico disso. Sabem que eu, ainda hoje, traduzi um artigo do nosso irmão Billy Graham, que já está na glória, que é um artigo excelente. Foi provavelmente o artigo melhor que eu já vi ele escrever. E que foi traduzido hoje de manhã e que vai ser publicado a partir das 11 da noite no site da igreja. E esta coisa de ter a arte de ajudar os outros é fantástico. E o apóstolo tem aqui uma arte tremenda. Notem que ele não está fisicamente presente, mas vejam a sabedoria dele em querer dizer, olha, eu queria muito estar aí, eu queria muito estar aí convosco, eu não consigo estar aí convosco, mas olha, mas contem comigo. A capacidade de ajudar os outros é obra. E Deus tem que nos dar graça para nós termos a capacidade de ajudar os outros. É muito importante. Temos que pedir até ao Senhor sabedoria. Senhor, como é que eu posso ajudar os outros? Então, essa meditação, essa pergunta-resposta que hoje no Billy Graham, eu vou resumir, depois leiam-na com atenção. Aquilo vale a pena ser lido, relido e nunca mais esquecido. Epá, é das coisas mais deliciosas. Temos aqui alguns jovens, isto para os jovens em particular vai ser muito importante, para os pais vai ser muito importante. E então, dois irmãos fizeram uma pergunta ao pai lá em casa e disseram assim, pai, porque um dos grandes problemas que os pais têm em relação aos filhos é como segurá-los nos caminhos de Deus, é como ajudá-los, lá está, a capacidade de ajudar. Como é que um pai consegue levar a água ao moinho em relação ao filho? Como é que um Paulo ausente consegue ajudar estes crentes em Colossos? Esta capacidade de ajudar em circunstâncias difíceis, é aqui que está a arte. Mas aí podemos contar com a sabedoria de Deus e, portanto, precisamos ter sabedoria de Deus. E o Billy Graham revela uma sabedoria incrível. Eu tenho a impressão que as perguntas e respostas que tenho estado a traduzir ultimamente
Naturalmente que são perguntas-respostas que lhe foram feitas, devem ser, não tenho a data, mas aquilo já deve ser de há muito tempo. E portanto devia ser quando ele estava no pleno fulgor, não quando ele estava nos seus 90 e muitos anos, agora ultimamente, nestes últimos 8 anos, em que eu estive a traduzir as coisas dele, dos últimos anos da vida dele, mas são coisas de quando ele tinha 80, 70, 60, 50, por aí fora, creio eu. E então é impressionante a capacidade, e que isto nos sirva de estímulo para também nós conseguirmos ser proveitosos para os outros. Então, um dos problemas dos pais em relação aos filhos é segurá-los, não é? Segurá-los nos caminhos de Deus. Não é fácil. Um pai tem uma visão, um pai tem uma compreensão, quer porque já está salvo, quer porque já está maduro na fé, e o filho não, ou porque ele ainda não está salvo, ou porque se está salvo ainda é pequenino, ainda está na infância espiritual e não percebe muita coisa, por muito que o pai lhe explique que este é o melhor caminho, ou que esta é a melhor ação, o filho não percebe. Porque é mesmo assim, é como os crentes também têm vários estágios de maturidade e nós às vezes tentamos explicar aos crentes o melhor caminho, mas os crentes têm dificuldade, ou porque não percebem, não entendem, isto é complicado. Mas aqui é que está a arte de quem de facto é um comunicador da verdade de Deus e um verdadeiro ajudador. E então 2 jovens irmãos chegaram ao pé do pai e disseram-lhe assim: ó pai, os nossos amigos vão sair e tal, vão ver um filme lá, e a gente gostava de ir também, para o cinema, e nós também gostávamos de ir. E o pai não estava com cara de bons amigos, virou-se para eles e disse-lhes que não. Ó pai, mas... é como os filhos fazem sempre em relação aos pais, quando o pai diz que não, não é? Ó pai, mas aquilo não tem mal nenhum, o filme há só ali 2 ou 3 asneiras que dizem lá pelo meio, e depois há só lá uma pequena cena, aquilo é quase insignificante, uma pequena cena imoral, e 2 ou 3 asneiras e tal. De resto, é uma história fantástica, é uma história, é uma coisa de ação fantástica, uma coisa bonita, uma coisa boa. E só tem aquelas coisitas ali, aquelas coisitas. Tal. Bem, mas o pai disse-lhes que não. Mas isso é complicado, não é? Vocês estão a ver o que é um pai? Eu lembro-me quando as minhas filhas também eram pequenas e queriam, porque viam os colegas lá na escola, ou porque queriam ir para o carnaval, porque lá todos se mascaravam, ou porque queriam ir para isto, ou porque queriam ir para aquilo, e como é que eu, ou depois na escola, quando as outras também saíam à noite e iam para aqui, para lá, e como é que eu... olha, Deus deu-me graça, pela sua graça, e também alguma sabedoria para poder ajudar. E graças a Deus que elas seguraram-se e estão aí e caminham com convicções fortes. Mas isto é preciso sabedoria. Sabem o que é que aquele pai fez? Chegou a hora do jantar, sentaram-se todos à mesa e comeram a refeição normal. E depois da refeição acabar, os pratos principais, a mãe veio de lá da cozinha com um bolo, que depois tinha um creme, um bolo de chocolate muito apetitoso, com um creme por cima e tal, que pelos vistos era a sobremesa favorita deles, dos filhos, dos 2 irmãos. Era rapaz e rapariga. Eram rapaz e rapariga. E o pai virou-se para eles, já não sei bem, mas vocês leem aquilo que está lá escrito. E ele virou-se e disse assim para eles: olha, isto é a vossa sobremesa favorita, que a vossa mãe vos preparou. E ele tinha combinado com a mãe. Mas antes de vocês a comerem, eu quero-vos dizer uma coisa. Não a comam ainda. Primeiro quero-vos dizer uma coisa. E eu disse à vossa mãe, de propósito, para ela pôr um bocadinho, não muito, só um bocadinho de esterco aqui no bolo. Então o bolo está com um bocadinho de esterco, não tem muito, é só 2, 3 coisinhas aqui, mais uma acolá e coisa e tal. Aí eles levantaram-se já. Mas foram fazer isto, estragaram o bolo e não sei o quê. Isto algum dia vai comer uma coisa dessas. Eles apanharam. É só 2 ou 3 asneiras. É só uma cenazinha imoral. Compreendem? Tu comes um bolo assim? Não comes? Mas queres ir comer o bolo lá? Não é? O tal bolo favorito de chocolate que tem lá essas coisinhas. Perceberam a ideia? Fantástico. Eu disse sim, fantástico. Dê graças a Deus. Eu quando vi aquilo, dê graças a Deus assim, que sabedoria, que grande sabedoria. Isto é a capacidade de poder ajudar os outros em situação difícil. Ajudar os outros de uma forma fácil.
numa situação difícil. É o que Paulo faz aqui em relação aos Colossenses, noutros termos, mas está ausente e é tão diferente quando nós estamos presentes. Faz-me lembrar o Eusébio que eu vos contei há bocado, a dizer, tio, mas eu quero ver-te, tens cá a vir para eu ver-te. Quer dizer, esta coisa, estamos a falar, mas eu quero ver-te. O estar presente é diferente do que estar ali a teclar e a falar, ou mesmo que fosse por vídeo ou por telefone. O estar presente é diferente. E Paulo estava ausente, mas ele disse, eu estou em espírito. Ou seja, podem contar comigo, eu estou atento e não estou ausente. Deixai-me dizer uma coisa importante a seguir que me parece relevante neste versículo 5. Este versículo 5 deve-nos ensinar várias lições. E uma das lições que este versículo 5 nos deve ensinar, como disse o nosso irmão Alberto no princípio, quando ele começou a falar, é a importância da comunhão. A importância de estarmos juntos. Irmãos, valorizemos o estarmos juntos. Saboreemos o estarmos juntos. Porque pode haver um momento, pode haver uma situação em que já não é possível estarmos juntos. E então vamos dar o verdadeiro valor àquilo que antes não dávamos tanto valor. Não é? E eu ainda hoje disse, estávamos a falar à mesa, estávamos vários, com o meu diretor e mais outros camaradas, estávamos a conversar à mesa sobre várias situações que se passaram em Timor, em Angola, etc. E estávamos a conversar sobre coisas que as pessoas não valorizam e que depois de repente passam a dar valor àquilo que não valorizam e a desvalorizar o que antes valorizavam. E eu lembrei-me, na história do Titanic, quando o navio estava a afundar e as pessoas estavam a fugir, a procurar entrar nas baleeiras que as podiam salvar, as que se puderam salvar, de uma senhora ter entrado na baleeira e ela a ter dito a quem estava a comandar as operações, ele disse assim, olha, se não se importa, eu queria ainda ir ao camarote no instante. Mas isto vai já, vamos já largar, só se for muito rápido, muito rápido. E assim foi. Ela sai disparada da baleeira, corre o navio, passa pelo convés, passa pelo convés, passa inclusivamente pela sala de jogo, que estava tudo entornado em termos de as mesas viradas, o dinheiro espalhado, as fichas, o dinheiro, estava ali uma fortuna em dinheiro, e ela galgou aquilo tudo, não apanhou nem um centavo, nem uma migalha, nem uma nota, nada, foi diretamente ao camarote, subiu com alguma dificuldade para ir lá acima, da parte de cima lá do camarote, e sacou de lá 2 laranjas. Voltou outra vez a correr, e chegou à baleeira, e entrou, ainda em tempo, e as pessoas ficaram todas assim a olhar. Reparem, como é que uma sala cheia de dinheiro, que numas circunstâncias tem muito valor para nós, de repente perde todo o valor, e uma coisa que aparentemente não tem grande valor, que são 2 laranjas, de repente passa a ter todo o valor do mundo naquele momento. É uma coisa curiosa. E o que eu quero chamar a vossa atenção é que valorizem a nossa comunhão, valorizem ter estudos bíblicos, valorizem ter dons que vos ensinem a palavra de Deus, valorizem a palavra de Deus, valorizem a igreja, porque amanhã nós podemos ter circunstâncias que isto que nós hoje não valorizamos, depois passamos a valorizar, sem poder usufruir daquilo que antes podíamos usufruir. Compreendem o que eu quero dizer? E por isso, se há uma grande lição aqui, Paulo tinha um grande desejo de estar lá. Ele não podia. Mas não podendo, porque não podia, não é porque não queria, é porque não podia, ele estava atento para os poder ajudar. Mas nós vemos aqui, de facto, a importância de estarmos juntos. E o nosso irmão Alberto falou acerca disso há bocado. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Ele queria estar com eles. Gostava de estar lá com o corpo. Estar lá, mas não podia. E ele diz, regozijando-me em vendo a vossa ordem, firmeza e fé, tal. Pegando neste assunto, apenas 2 exemplos que nos podem servir de consolo, de ânimo e de encorajamento. Não é um drama ficarmos sós. Isto agora é outra face da medalha.
Não é um drama ficarmos sós. Não é um drama estar na prisão. Não é um drama estar na prisão sozinho. Não é um drama estar na prisão sozinho sem os crentes. Não é um drama estar na prisão sozinho e os colossenses estavam lá na vida deles e ele estava ali sozinho. Não é um drama. A Bíblia já nos ensinou a estarmos, a muitas vezes deixarmos algumas coisas que nós apreciamos. Por exemplo, a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma carne. Há alturas que temos que deixar pai e mãe. Não é um drama. Vai haver uma altura que nós vamos ter que deixar este mundo para habitar com o Senhor. E vamos morrer. E há alguns aqui já partiram. E há outros que estão na iminência de partir. E se calhar eu sou o próximo. Não é nenhum drama. Percebem o que eu quero dizer? Não é nenhum drama. E nós podemos ser úteis mesmo estando sozinhos. Podemos ser uma ajuda mesmo não podendo estar presentes. E era este outro pensamento que eu queria deixar. E há outra coisa que é muito importante. O estar só faz com que não dependamos tanto do braço da carne. Dependemos mais do Senhor. Eu gosto do apóstolo Paulo estar preso em Roma, de onde ele escreveu esta carta, e de onde ele escreveu outras cartas, como por exemplo a carta aos Efésios. E na carta aos Efésios ele diz... na carta a Timóteo, perdão, que também escreveu de Roma, na segunda carta a Timóteo, que ele também escreveu da prisão em Roma, ele diz, todos me abandonaram, tal, estava sozinho, cá está, e ele diz assim, mas o Senhor assistiu-me, deixamos de depender no braço da carne, e passamos a depender do Senhor, e isto parece-me importante. Eu não sei se algum de vocês quer dar algum pensamento, eu faço aqui um interregno, e alguém vem, tá? Estou a falar sério. É muito importante. Sabem que aqueles crentes que estão nos ouvir vão dar graças a Deus por isso. Porque eles é que vão ser enriquecidos com os vários dons a funcionarem. Sabem, com um só dom, pode ser um bom olho, bem lubrificado e tal, e não sei o quê, mas não é ouvido. Por muito que ele seja bom como olho, ele não é ouvido. E só o ouvido é que pode ser ouvido. Bem, agora, temos aqui uma coisa importante, que me parece muito importante referir, que é ele dizer que tinha aqui um gozo. Regozijando-me, diz ele, em espírito estou convosco, não é? Convosco, como diz o Nando, estamos juntos. O apóstolo Paulo estava a dizer aos Colossenses, estamos juntos. Epá, eu não estou aí, mas estamos juntos. E o versículo 5 diz assim, regozijando-me. Quão importante é nós regozijarmos e termos gozo pelas perdas, tendo gozo pelas ausências, tendo gozo apesar de não termos o que gostaríamos, e termos gozo. Este homem é fantástico. Este homem estava sempre alegre, estava sempre contente. E ele, neste caso, regozijava-se. Mas em particular, e é importante nós termos isto também em mente, há sempre motivos para nos regozijarmos. Nós até podemos ter uma circunstância desvantajosa, contrária, que até nos cause sofrimento ou dor. Mas quando tiverem uma situação dessas, procurem encontrar uma razão para se regozijarem. Porque há sempre. O apóstolo Paulo estava ali preso na prisão, não é? Nós não podemos nos esquecer disso, estava ali na prisão. E ele, se olhasse lá para as circunstâncias dele na prisão, ele não tinha grandes razões para estar regozijado. Se calhar davam-lhe umas vergastadas de vez em quando, como isso aconteceu várias vezes. Se calhar passava fome, passava nudez, passava frio, passava pelas circunstâncias que a gente, e já o facto de estar ali preso nas circunstâncias úmidas que eram aquelas prisões, e sei lá o que é que havia lá. Eu às vezes já acho piada que há alguns, quando vê uma barata, entram em pânico e gritam, começam a gritar aos saltos, ou uma mosca, ou uma coisa qualquer. Bem, eu imaginava como é que eles reagiam se visse ali um sítio cheio de ratos e ratazanas e sei lá que mais. Bem, mas ele era capaz, de, apesar das circunstâncias, encontrar motivos de regozijo. Então ele está lá e ele pensa nos Colossenses. E pensava nos Colossenses. Notem, irmãos, o que nos faz ser felizes e estarmos contentes é o que nós pomos na cabeça. É o que está na nossa cabeça. Porque aquilo que nós pomos na cabeça é que nos torna felizes ou infelizes. Epá,
se eu ponho-me a olhar para o meu problema, a pensar no meu problema, e o meu problema está permanentemente na minha cabeça, eu sou um infeliz, sou um desgraçado, e sou capaz de estar a chorar ali pelos cantos. Mas se eu, em vez disso, puser na minha cabeça, no meu pensamento, coisas boas, e neste caso concreto eu começo a pensar nos outros, e começo a pensar nos Colossenses, e escrevo aos Colossenses, e escrevo aos Efésios, e escrevo aos Filipenses, e escrevo a Timóteo. Nota, ele está preso em Roma, tudo na mesma prisão, e está permanentemente ocupado, pensando nos outros, nas necessidades dos outros, e isto enche de gozo. E agora ele chega aqui ao versículo 5, e diz, vendo a vossa ordem, sabem que isto é um termo militar? Esta expressão, ordem e firmeza, é um termo militar. Sabe que eu sou militar. Uma das coisas que caracteriza a vida militar é a ordem e a firmeza. Quando um indivíduo chega à tropa e lhe põe uma farda em cima, uma das primeiras coisas que eu começo a fazer é pôr-me numa formatura e começar a marchar. Sabe para quê? Para aprender a ter ordem. É metido na formatura e vou ali, 28 mancebos, que era o meu caso, eu com mais 27, meteram-nos lá, todos descoordenados no princípio, não é? Mas puseram-nos ali a treinar para nós começarmos a ser coordenados nos movimentos, etc. E cada qual era para o seu lado, mas chegou a uma certa altura e a ideia é haver ordem. E sabem como é que se chamava esse processo? Ordem unida. O indivíduo andar a marchar chama-se ordem unida. E isto é um termo militar, e está aplicado aqui à parte espiritual. E eu fico muito contente, dizia Paulo, em olhar para vocês e vejo-vos como autênticos bons soldados. Vocês são bons soldados. Epá, há aí coisas que vocês têm que crescer no conhecimento aqui e acolá. Mas há uma coisa que me alegra muito, é que vocês têm uma ordem unida, vocês estão juntos. E eu estou junto convosco, mas vejo-vos juntos. Vocês vejam a vossa ordem e firmeza. E sabem de uma das coisas que se faz quando se está a fazer a ordem unida? Há várias vozes de comando. E uma das vozes de comando é firme, sente, que é o indivíduo passar a ficar em sentido, não é? Está normal, e diz, firme. Firme é firme. Ordem unida e firmeza. Um soldado não pode ser um frouxo, não é? Um soldado tem que ser firme no propósito, para o combate, para a guerra, para os desafios. E o apóstolo Paulo olhava para estes crentes e via estas duas características neles, características de um exército, que é ordem e firmeza da sua fé em Cristo. Muito rapidamente, porque a nossa hora também está a passar, e quero-vos só dizer o seguinte. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, que era uma antítese dos Colossenses. Sabe o que caracterizava os Colossenses? Era a desordem. Aquela igreja era uma desordem autêntica. E eu conheço aí várias igrejas que vivem na desordem, é uma desordem, aquilo é uma complicação. Os coríntios são típicos de uma igreja. Aliás, a igreja em Corinto, não sei se vocês, nós já em tempos analisamos isso, o tempo vai passando e a gente vai se esquecendo, mas a igreja em Corinto é uma igreja típica do nosso tempo. Se há uma igreja na Bíblia que caracteriza a igreja do século XXI, é a igreja em Corinto. Aquilo que está ali em Corinto é a igreja atual. Claro que há exceções, mas é a igreja atual. E é uma igreja, é desordem. Isso é uma coisa que se vê, que caracteriza a desordem. E os coríntios viviam em desordem. Não é por acaso que o apóstolo Paulo escreve aos coríntios assim, faça-se tudo decentemente e com ordem. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Colocar as coisas em boa ordem. Isto revela um bom trabalho que é feito. Portanto, Epáfras foi um indivíduo fantástico. Esta igreja em Colossos era o espelho de Epáfras. Porque Epáfras, como vocês sabem, nós temos vindo a ver desde o capítulo 1, foi o homem que Deus usou para estabelecer esta igreja. E ele conseguiu estabelecer esta igreja de uma forma ordeira, portanto, eles estavam em ordem e firmes. O apóstolo sabia que havia ali uns indivíduos ali à volta a tentar movê-los da sua firmeza, e por isso é que ele está a escrever, diz, cuidado, não se deixem enganar, mas há uma coisa que eu vejo em vocês, é a vossa firmeza e a vossa ordem. Já agora um pequeno pormenor. Aquele que está em pé, diz a Bíblia, tenha cuidado, não caia. Esta igreja podia ser uma igreja firme e em ordem, e Epáfras ter ajudado, e eles estavam em condições, mas todo o cuidado é pouco nas nossas vitórias. Aliás, hora de vitória é hora de perigo. E nós podemos estar muito bem agora e de repente tudo se desmoronar.
E, portanto, o facto de eles estarem em boa ordem não significava que não corressem perigo. Eu queria chamar a vossa atenção para isto. Chamar a atenção de Epáfras. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele disse para nós estarmos firmes. Lembram-se da armadura do crente? Ele fala em estarmos firmes, tendo cingidos, como é que ele diz? Tendo cingidos os lombos com a verdade. Sabem que o que nos dá a firmeza é a palavra de Deus. É a verdade das Escrituras. É que nos dá a firmeza que nós podemos ter. Isto é um mundo de pensamentos que nós poderemos aqui explorar, mas que eu quero deixar no ar para vocês meditarem. Filipenses, no capítulo 4 e versículo 1, ele fala aos Filipenses e diz: firmes no Senhor. Em Filipenses 4:1, só no Senhor é que nós podemos estar firmes. É na palavra, no Senhor. Em nós mesmos nós não temos firmeza. Ninguém pensa que em si consegue o que quer que seja, porque nós não somos nada em nós mesmos. E aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 23, não sei se vocês já repararam, que ele diz para eles se conservarem firmes, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Permanecerdes ou conservardes firmes. É preciso conservar firme, estar firme, mas manter-nos firmes, conservar-nos firmes. E o capítulo 4 e versículo 12, mais à frente, ele volta a falar na firmeza e fala, no capítulo 4 e no versículo 12, ele diz: saúdo-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes. Vendo a preocupação dele permanentemente em relação a isto. Andando com Deus, perto da palavra de Deus, sempre ligados à palavra de Deus, é que nos dá a firmeza que precisamos. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, e a certa altura no capítulo 3, versículo 8, diz assim: olha para esta expressão dele, é deliciosa: vivemos se estáis firmes no Senhor. E eu, quando olho para os crentes, eles não estão firmes, eu morro. Não, é de morrer não ver os crentes firmes no Senhor. Mas, se estáis firmes no Senhor, vivemos, diz ele. Vivemos se estáis firmes no Senhor. Outra coisa muito importante, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, ele diz: firmes, retendo as tradições que vos foram ensinadas. Ainda hoje, escrevi uma carta a alguém, que ainda não seguiu, mas vai seguir, se Deus quiser, em que eu chamo a atenção para isto. As pessoas não estarem firmes. Sabem o que é os nossos pais, biblicamente, terem estabelecido limites no passado e nós removermos os limites que eles estabeleceram sobre o Senhor? E temos aí muita gente nas igrejas a remover limites. Houve limites que foram colocados pelos nossos pais e anda aí muita gente a remover os limites. Isto é grave. E eu tive que pôr os pontos nos is. E nós temos que ser firmes, retendo as tradições que nos foram ensinadas. Mas não é tradições orais, nem estas tradições de Bíblia. Depois gosto daquele versículo que Paulo diz aos Coríntios: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes, constantes, abundantes. E por último, primeira carta de João, primeira carta aos Coríntios 16, 13, que ele diz assim. 1 aos Coríntios 16, 13, que ele diz assim: vigiai. Toda a atenção, toda a vigília é pouca. Vigiai, estai firmes na fé. Que era o que eles estavam, os colossenses estavam firmes na fé, não sei se repararam. É a expressão que é utilizada. Portai-vos varonilmente. Sede homens. O Nando diz isto muitas vezes. Sede homens. Diz aos jovens: sede homens. O Nuno diz ao filho: sê um homem. Mas o mais importante é nós dizermos aos crentes: portai-vos varonilmente, sede homens. Portanto, é o versículo 13. E fortalecei-vos. Só assim
podemos estar fortes. Que Deus nos ajude. Amém. Nando, vais aqui terminar, se achas bem. Peço desculpa pelo atraso, irmãos, mas sempre ainda cheguei a tempo de ouvir a palavra. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, graças te damos mais uma vez por nos dares a possibilidade, Pai, ainda no início ouvíamos, que nos ajudes a valorizarmos, Senhor, aquilo que temos em mãos, Senhor, e que tantas vezes, Pai, deixamos escapar entre os dedos, Senhor, porque não pressionamos a nossa mão de tal maneira que a tornemos firmes para retermos de facto a verdade, Pai. Que nos ajudes a não remover limites, Senhor, que são limites estabelecidos por Ti, Pai. Que nos dês essa sabedoria, Pai, que nos ajudes, nos dês a Tua orientação, ainda te rogando por cada filho Teu aqui presente, Senhor. Sabemos que as lutas são muitas, sabemos que as batalhas, Pai, mas pela Tua graça, Senhor, nós temos-te a Ti. E como Tu próprio dizes na Tua palavra, Senhor, basta-nos a Tua graça, Senhor, para que abundemos nela, Senhor, e que possamos ultrapassar, Senhor, e suportar, Pai, tudo aquilo que nos possa vir de antemão e que Tu permites, Senhor. Mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, te agradecemos pelo nosso irmão Alberto. Continua a cuidar dele, Senhor, da sua família. Sabemos que as lutas são grandes também, que Tu cuides, Senhor, da alma também do seu sogro e dos demais, Senhor. Mais uma vez te agradecemos porque as batalhas são grandes, Senhor, mas Tu és muito maior do que isso, Senhor. Te agradecemos todas as coisas, Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.